Capítulo 29. A Meg ganhou, mas foi por pouco, e eu fiquei firme na sela o tempo todo, mesmo com manteiga galopando mais rápido do que nunca. Acompanhamos o pônei da Meg por sobre 2 troncos caídos, meus primeiros saltinhos. Quando paramos nos arredores da cidade, os 2 animais ofegantes, a Meg tinha o cabelo todo solto das tranças e as bochechas vermelhas, e gargalhava. Tinha se esquecido da minha expressão de medo. Eu sabia que a Susan não era real, ou, ainda que às vezes fosse um pouquinho real, na melhor das hipóteses, era temporária. Iria se livrar de nós tão logo a guerra terminasse, ou a mãe mudasse de ideia. A Meg não poderia vir à nossa ceia de Natal. Contou que gostaria, mas o irmão dela teria uns dias de folga do treinamento de aviação e estava sendo aguardado em casa. E o pai viria de onde quer que estivesse cumprindo serviço secreto de guerra. E todos passariam o Natal tradicional. Então, naturalmente, ela tinha que estar em casa. Vai ser um Natal horroroso. A mamãe vai ficar tentando não cair no choro por causa do Jonathan e por isso vai tratar todo mundo com rispidez. O papai vai estar todo nervoso por causa do Hitler e não vai ter outro assunto que não seja a guerra. Ainda mais sem caça. A mamãe odeia falar sobre a guerra. A cozinheira foi embora para trabalhar numa fábrica e a governanta é péssima cozinheira. E só nos sobrou uma criada e nenhum mordomo. Então eu vou passar a noite de Natal limpando tudo e a mamãe vai tentar ajudar na cozinha. E vamos todos nos sentar naquela sala imensa e cheia de teias de aranha, comer uma comida horrível e fingir que estamos felizes e nada vai ser como antes. As pessoas ficam dizendo que não é uma guerra de verdade, prosseguiu Meg. Quase ninguém sendo bombardeado, quase ninguém lutando. Para mim parece uma guerra bem na minha família. Ela me olhou de esguelha. Você provavelmente está feliz. Não estou feliz por você estar triste, respondi. Ela balançou a cabeça. Ah, claro que não, deixa disso. Havíamos retornado à cavalgada, mas dessa vez por um caminho escolhido pela Meg, mata dentro, na direção da praia. Tínhamos que permanecer longe do arame farpado, mas seguimos a estrada rente à praia e vimos as ondas arrebentando na costa. Eu me impressionava em ver como o mar mudava a cada dia. A Susan arrumou um machado e nos fez acompanhá-la até o pasto de alguém e cortar uma arvorezinha. Não era que nem as que morriam no inverno. Em vez de folhas e galhos, essa tinha umas pontas verdes. A Susan chamava de árvore perene. Estava nevando e o ar estava úmido e frio. Para quê? Perguntei. A Susan e o Jamie arrastaram a árvore até a nossa casa. Eu os acompanhei com as minhas muletas. A árvore de Natal nos faz lembrar que Deus é como uma árvore perene. Não morre nunca, nem no inverno. Mas você disse que as outras árvores também não morrem, observou Jamie. Bom, não morrem, mas parecem mortas. E a árvore de Natal é uma boa tradição. Verde no inverno, luz na escuridão. Isso tudo são metáforas para Deus. Eu não conhecia a palavra metáfora. O que é que Natal tem a ver com Deus? Perguntei. Bom, ficou bem claro que a minha pergunta tinha sido muito estranha. A Susan me olhou chocada, boca aberta feito um peixe, e quando enfim fechou a boca, perguntou num tom agudo. Você não está aprendendo nada na igreja? Eu dei de ombros. Era difícil acompanhar a igreja. Às vezes as histórias faziam sentido, mas na maioria das vezes não. E por mais bonzinho que fosse o pároco, eu quase nunca escutava o que ele dizia. Poderia até gostar das músicas se conseguisse ler com rapidez suficiente para acompanhar a cantoria. Acontece que o Natal era o aniversário de Jesus. Jesus era o homem pendurado na cruz lá na frente da igreja. Essa parte eu sabia, então facilitou. Daí, porém, o Jamie indagou. Como é que sabiam do dia do aniversário dele? Bom, acho que não sabiam, respondeu a Susan. Não com certeza. O Jamie assentiu. Que nem a Ada e eu. Isso, mas a gente pôs uma data de aniversário de mentiria nas suas carteiras de identidade. Então, dá para comemorar o aniversário de vocês. O Natal é assim também. O Natal era o dia do aniversário na identidade do Jesus? Perguntou Jamie. Seu burro, respondi. Jesus não estava vivendo em guerra. Não chame ele de burro, advertiu Susan. Ele falou uma burrice. Pois falar uma burrice não transforma ninguém em burro. Sorte é nossa. Levamos a árvore para casa e a acomodamos na quina da sala de estar. A Susan pôs nos galhos uma corda com luzinhas elétricas. Foi até o quarto da Beck, no andar de cima, e desceu com uma caixona. Olhou para dentro, piscou os olhos cheios de lágrimas e tornou a fechar a caixa. Vamos fazer nossos próprios enfeites, ela disse. Não é bacana? Como eu saberia? Sabia que ela desejava que achássemos bacana e não queria vê-la chorar. Eu ficava nervosa quando ela chorava. É? Ah, Ada. E ela me abraçou com o braço livre.
Respirei fundo e não me desvencilhei. Esses são os enfeites que a Beck e eu colocávamos na árvore. Ainda não estou pronta para tirar eles da caixa. Tudo bem. Tudo bem? Sério? Eu não sabia o que dizer. De alguma forma, o Natal estava me deixando apreensiva. Todo aquele falatório de união, felicidade, celebração era assustador. Como eu não devesse fazer parte daquilo, como se eu não tivesse permissão. E a Susan queria que eu ficasse feliz, o que era ainda mais assustador. Enfeites eram os trecos bonitinhos que a gente pendurava na árvore de Natal. A Susan comprou papel colorido, tesoura e cola. Ensinou a gente a fazer flocos de neve e estrelas. Eu me esforcei para que os meus ficassem bonitos feitos os dela. O Jamie cortou o papel dele depressa, todo torto. Penduramos todos, tanto os tortos quanto os caprichados, e a árvore de fato ficou bem linda na quina da sala. O Bovril também achou. Passava o dia todo deitado sobre ela, batendo as patinhas nos enfeites mais baixos. O Jamie fez uma bolinha com um pouco de papel que sobrou, e à noite ficava jogando para o Bovril buscar. Eu odiava dividir a cama com um gato. Às vezes acordava com um rabo na minha cara, e os lençóis viviam cheios de pelos. O Jamie insistia que só conseguia dormir enroscado no Bovril, e o Bovril, desgraçado, parecia sentir a mesma coisa. Voltou a nevar. Quando cavalguei com manteiga até a casa da Meg, a neve se juntou sobre as patas dele e desarrumou as pontinhas da sua cauda. O mundo inteiro estava branco e reluzente. A neve em Londres não ficava branca tanto tempo assim. A Meg vinha ajudando Fred todos os dias desde que chegara em casa, e nos dias em que eu ia para lá, nós três trabalhávamos juntos. O Fred já havia começado a treinar os saltos comigo, uns saltinhos, mas não hoje por conta da neve alta. Você sabe que tem que comprar um presente de Natal para Susan, disse a Meg quando pesávamos aveia na despensa do estábulo. Por quê? Eu tinha ouvido falar de presentes. Não ganhava presentes. Não precisava dar. Disse isso a ela. A Meg revirou os olhos. É claro que você vai ganhar presentes. A Susan é boa com vocês. E não é todo mundo que tem essa sorte. Eu assenti. Alguns dos evacuados, os que ainda restavam, não eram tratados muito bem. Não por culpa deles, mas porque haviam sido hospedados com velhos cebosos que não acolheriam nem o próprio Jesus. Pelo menos era isso que o Jamie dizia. Ele conversava com os outros evacuados na escola, e eles tinham inveja mesmo, por não terem sido escolhidos por último. Pois bem, disse a Meg, você tem que dar alguma coisa para ela. É o certo a fazer. Eu não tenho dinheiro, nem um pouco. Você não ganha mesada? Não. Você ganha? Ah, disse a Meg. Ela mordeu o lábio inferior, pensativa. Bom, você podia arrumar um trabalho, daí consegue tirar um dinheirinho, eu acho. Ou podia fazer alguma coisa para ela. A Susan ia gostar. A mamãe sempre gosta quando eu faço coisas para ela. A ideia era interessante, pensei a respeito enquanto voltava para casa. A Susan estava me ensinando a tricotar para os soldados, mas até então eu só conseguia fazer um paninho de rosto, um paninho horroroso, com uma ponta maior do que a outra e pontos com calombos que em nada lembravam os da Susan. Ela dizia que não tinha importância, pois os soldados ficariam felizes em ter um paninho de rosto, fosse feio ou bonito. Também dizia que tricotar era como escrever, cavalgar ou qualquer outra coisa. Quanto mais prática, melhor. Se eu me apressasse, poderia dar certo. Dei meia volta com manteiga e, apesar dos seus protestos, forcei-o a retornar pela neve até a casa da Meg. O Fred ficou surpreso em me ver. Algum problema? Perguntou. Preciso de lã. Capítulo 30. Tudo bem, disse o Fred, como se a todo instante recebesse meninas a cavalo no meio da neve que precisavam de lã. Adentrou o estábulo e sumiu, e eu ouvi ele subindo a escada até os quartos do apartamento onde morava. Desceu trazendo uma bolsa de tecido estampada com flores coloridas. É a bolsa de tricô da minha senhora, disse, jogando-a para mim. Está cheia de lã, de todo tipo. Pode ficar. Eu não sabia que ele tinha uma senhora. É, disse ele, em resposta à minha pergunta não feita. Morreu faz 5 anos. Era babá da senhora Margaret e do mestre Jonathan, e antes disso, da mãe deles e dos irmãos. Enfiei a volumosa bolsa debaixo da jaqueta, para protegê-la da neve. O Manteiga jogou a cabeça impaciente e eu o deixei dar meia volta. Espera! O Fred agarrou a rédea do Manteiga. Quando alguém dá um presente a você, disse ele com um sorriso gentil, tem que falar obrigada. A Susan havia me ensinado, mas eu estava tão ocupada pensando na lã dentro do saco que havia me esquecido. Obrigada, Fred, muito obrigada. Eu queria poder agradecer a sua senhora também. Ah, ele balançou a cabeça.
Ela ficaria feliz por eu ter encontrado um bom lar para as coisas dela. Não há de quê, criança. Já era quinta-feira, e o Natal era na segunda, então não havia muito tempo. Ao chegar em casa, abri a bolsa sobre a cama. Havia 5 conjuntos de agulhas de tricô, da mais grossa à mais fina, e um punhado de varetas menores e fininhas, com as 2 extremidades pontudas. Havia sobras de lã de todo tipo, enroladas em bolinhas, além de 6 novelos inteiros de lã branca. A lã branca seria a melhor. Havia um monte. Preparei um ponto de tricô na agulha e comecei a trabalhar. Eu imaginava que a Susan fosse ficar desconfiada ao me ver passar a tarde inteira no quarto gelado. Tiro e queda. O que você está aprontando? Perguntou ela durante o jantar. Vasculhei mentalmente as opções. Não estava dormindo. Não estava no banho. Não podia estar escutando o rádio. Empacada na busca de uma justificativa plausível, soltei. Nada. Para minha surpresa, ela abriu um sorriso. Ah, é? Então vamos fazer um trato. Você pode passar umas horas por dia fazendo nada lá em cima, durante o resto da semana, contanto que me dê essas mesmas horas fazendo nada aqui embaixo. Quando acabar, você dá um grito para me avisar e então espera que eu autorize você a descer. Combinado? Só pude concordar. Nos dias em que se seguiram, enquanto tricotava no andar de cima, eu às vezes a ouvia chiando na máquina de costura lá embaixo. Levava comigo uma garrafa de água quente e me enroscava num cobertor. Passei os 2 dias seguintes inteiros tricotando com a lã branca e as sobras. O imprestável do Bovril começou a querer subir no meu colo e deitar em cima da garrafa d'água até que eu enxotei e tratei de fechar a porta. As vésperas de Natal caiu no domingo. Acordamos e o Jamie e eu vestimos as roupas que a Susan cismava em reservar para os domingos. O Jamie de camisa branca, shorts de tweed e boas meias escuras. Eu, no vestido vermelho que pertencerá a Meg. Descemos para o café da manhã e a Susan balançou a cabeça. Desculpem, esqueci. Vão pôr a roupa do dia a dia. Nós vamos à igreja à noite. Todos nós, até eu. É noite de Natal. Como era Natal, comemos bacon no café da manhã. Durante o dia, ajudei a fazer biscoitos. O Jamie assou castanhas para o molho de ganso. A Susan ligou o rádio e entoou junto as canções de Natal. No meio da tarde, ela nos mandou tomar banho. No andar de baixo, na frente do fogo, escovou o meu cabelo até secar e fez 2 tranças em vez de uma. Depois do jantar, mandou o Jamie subir e vestir a roupa da igreja. Mandou-me ficar sentada. Tenho uma surpresa. No meu colo, ela deitou uma caixa grande, embrulhada em papel de presente. Dentro havia um vestido feito com tecido macio verde escuro. Tinha mangas bufantes e gola redonda. E a saia, de cintura bem marcada, era comprida e rodada. Era tão lindo que eu não conseguia tocar, só olhei. Vem, disse a Susan, vamos experimentar. Fiquei imóvel, enquanto ela tirou o meu suéter e a minha blusa e passou o vestido verde pela minha cabeça. Tire a saia, mandou. E eu tirei. Ela abotoou o vestido e deu um passo atrás. Que bom, disse sorrindo, os olhos ternos e gentis. Ficou perfeito, Ada, você está linda. Era mentira, e eu não podia suportar. A voz da mãe ecoou na minha cabeça. Sua porcaria horrorosa, lixo imunda, ninguém quer você com esse pé horrível. Minhas mãos começaram a tremer. Porcaria, lixo, imunda. Eu servia para usar os descartes da Meg, ou as roupas simples das lojas. Mas não isso, não esse vestido lindo. Podia passar o dia inteiro ouvindo a Susan dizer que nunca quisera ter filhos, mas não suportava ouvi-la me chamar de linda. O que houve? Perguntou ela, perplexa. É o seu presente de Natal, fiz para você, veludo verde garrafa, como eu falei. Veludo verde garrafa. Não posso usar isso, respondi. Puxei o corpete do vestido, tateando à procura dos botões. Não posso usar isso, não posso. Ada! A Susan agarrou minhas mãos, puxou-me até o sofá e me segurou com força, sentando-me ao seu lado. Ada, o que você diria ao Jamie se eu desse a ele um presente bonito e ele falasse que não pode usar? Pense, o que você diria? As lágrimas corriam pelo meu rosto. Comecei a entrar em pânico e lutei para me desvencilhar. Eu não sou o Jamie, eu sou diferente, eu tenho o pé feio, eu sou... Travei a garganta na palavra porcaria. Ada, Ada, eu mal ouvi a voz da Susan. De algum ponto nas minhas entranhas formou-se um berro que irrompeu num mar de sons, grito atrás de grito. O Jamie descendo seminu as escadas, a Susan segurando os meus braços, prendendo-me no próprio corpo, contendo-me com força. Eu sendo invadida por incessantes ondas de pânico que me sacudiram e abalaram quase a ponto de me afogar. Capítulo 31. Não fomos à igreja.
Acabamos no chão, diante do fogo, enrolado em cobertores que o Jamie arrastou pela escada. Nós 3. Não sei por quanto tempo gritei e me debati. Não sei por quanto tempo a Susan me segurou. Eu a chutei, arranhei, provavelmente a mordi, mas ela aguentou firme. Não sei o que o Jamie fez além de trazer os cobertores. A Susan me enrolou num deles, bem apertadinha, e o pânico começou a ceder. Isso, disse ela baixinho. Shhh, shhh. Está tudo bem. Não estava tudo bem. Nunca ficaria tudo bem, mas eu estava exausta demais para continuar gritando. Quando acordei, os primeiros raios de sol do inverno invadiam a janela e iluminavam a arvorezinha de Natal. A lareira reluzia fracamente com uma camada de cinzas. O Jamie dormia, enrolado num cobertor, a cara do Bovril brotando por debaixo do seu queixo. A Susan roncava baixinho, um braço estendido debaixo da orelha e o outro ainda apoiado em mim. O cabelo havia se soltado do coque e estava todo desgrenhado. Um sulco comprido e vermelho descia por uma das bochechas, onde eu a havia arranhado, e a blusa, sua melhor blusa, estava rasgada no ombro e com um botão dependurado por um fio. Parecia ter voltado da guerra. Eu estava tão enroscada num cobertor cinzento que só conseguia mexer a cabeça. Virei-a de um lado para o outro, olhando primeiro o Jamie, depois a Susan, depois a arvorezinha de Natal. A Susan acordaria com raiva, estaria furiosa com os meus gritos por conta do vestido, com a minha ingratidão, com os planos frustrados. Por minha causa, não tínhamos ido à igreja. Um bolo se formou no meu estômago. Ela estaria com raiva, bateria em mim. Não, ela não bateria em mim. Nunca tinha batido, pelo menos não até agora. Não me batera nenhuma vez na noite anterior, nem quando eu a machuquei. Ela me abraçara e segurara firme. Eu não sabia o que fazer. A Susan era temporária, meu pé era permanente. Fiquei deitada à luz fraca do sol e quis chorar em vez de gritar. Mas eu quase nunca chorava. O que havia de errado comigo? O James se remexeu, abriu os olhos e sorriu. Aquele sorriso tão lindo. Por toda a vida eu recordaria a doçura daquele sorriso. Bom dia, Ada! Feliz Natal! Eu não sabia o que a Susan tinha dito ou feito ao Jamie antes de ele cair no sono, mas ele agiu como se dormir no chão da sala fosse a coisa mais normal do mundo. Sentou-se, esfregou a barriga do Bovril, mandou o gato fazer as necessidades lá fora e completou a lareira com carvão. O som do cesto de carvão acordou a Susan. Observei com cautela quando ela abriu os olhos e tomava consciência de onde estava. Ela me viu e também sorriu. Sorriu. Bom dia, Ada. Feliz Natal. Eu quis enfiar a cabeça no cobertor, chorar e gritar, mas eu não fiz. Em lugar, respondi. Não consigo levantar. Não consigo mexer os braços. Ela se sentou e me soltou. Eu não estava tentando prender você. Achei que essa contenção a deixaria mais tranquila. Eu sei. Deixou. Apontei o rasgo da sua blusa. É na costura. Dá para consertar. Ela afastou do meu rosto os cabelos soltos. Quer tomar café da manhã? Nós nos levantamos, subimos a escada, lavamos o rosto e fomos ao banheiro. Por sugestão da Susan, tiramos as roupas boas e vestimos os pijamas e roupões. Quando tornamos a descer, havia uma pilha de lindos embrulhos debaixo da árvore. Presentes. Parece que o Papai Noel passou por aqui, disse a Susan toda empolgada. Achei estranho o Papai Noel não ter aparecido a noite inteira, mas chegar justamente na hora em que trocávamos de roupa. Abri a boca para argumentar, mas vi a expressão de entusiasmo do Jamie e mais que depressa me calei. Os olhos do meu irmão cintilavam de alegria. Ele veio mesmo! Pra gente! Ele veio! Mesmo com a Ada sendo má! Ele me lançou uma ligeira olhadela de culpa. Quer dizer... Tudo bem, respondi abraçando. Eu fui má. Perguntei a mim mesma se os presentes seriam todos para o Jamie. Seria possível que algum fosse para mim? Não foi, disse a Susan. Ela me ajudou a descer os últimos degraus. Não foi má, Ada. Triste, com raiva, assustada. Má, não. Triste, com raiva e assustada eram má. Não era bom ser nada disso. No entanto, eu não podia responder, não naquela manhã tão delicada. Eu enfiara nos bolsos do roupão os presentes que havia feito. Não tinha papel de presente. Não sabia ao certo o que fazer. Café da manhã, disse a Susan. A chaleira havia sido posta para esquentar, e a frigideira estava cheia de salsichas. Ela fritou ovos. Na mesa, estiradas sobre os nossos pratos, havia uma meia para cada um. Estavam cheias de coisas. Cutuquei a minha.
Vocês tinham que ter pendurado as meias ontem à noite, disse a Susan. Mas estou vendo que o Papai Noel encontrou elas mesmo assim. Deem uma olhada dentro enquanto eu termino de cozinhar. Uma laranja, um punhado de nozes, doces cozidos, 2 fitas compridas de cabelo, uma verde e uma azul. No dedão, um chilim. O Jamie ganhou as mesmas coisas, mas levou um apito no lugar das fitas de cabelo e mais uma bola de borracha. Garotas radiantes de fita no cabelo. Eu quis chorar de novo. Quis gritar. O que havia de errado comigo? Eu não podia estragar o Natal do Jamie. Alisei as fitas de cetim e fugi para dentro da minha cabeça. Estava no Manteiga, no alto da colina, galopando, galopando. Ada, a Susan tocou meu ombro. Volte. Salsichas fritas no meu prato, um ovo frito, com a gema da cor do sol, torrada e um chá quente e forte. O Jamie soprou o apito. Que guincho alto. Guarde isso lá para fora, disse a Susan, afagando-lhe os cabelos. Depois do café da manhã, fomos abrir os nossos presentes. O Jamie ganhou um carrinho motorizado e um conjunto de blocos de montar. Eu ganhei um novo cabresto para o Manteiga e um bloco de papel e um conjunto de lápis de cor. Cada um ganhou um livro. O meu se chamava Alice no País das Maravilhas. O do Jamie era Peter Pan. A Susan não ganhou nada do Papai Noel. Disse ao Jamie que os adultos não ganhavam. Então, tirei os meus presentes do bolso. Para o Jamie, tinha feito um cachecol listrado com todas as sobras de lã, de cores e tipos diferentes. Ele olhou e franziu a cara. Prefiro o que a Susan fez para mim. A Susan cutucou e ele disse, obrigado, o que me impediu de dar-lhe um tapão. Então, dei a Susan um cachecol dela, feito com a lã branca. O dela havia deixado por último, para que fosse o melhor. De fato, quanto mais eu tricotava, mais habilidade ganhava. A Susan desdobrou-o sobre o joelho. Ada, que lindo! Era isso que você estava fazendo? Peguei a lã com Fred, respondi, mais que depressa, para que ela soubesse que eu não tinha roubado. Ela me abraçou. Eu adorei, eu vou usar todos os dias. Eu repeli o abraço. Era demais toda aquela emoção. Quis me afastar. Até isso ela parecia compreender. Vá vestir o seu colote e corra para ver o pônei. O Jamie vai me ajudar a limpar tudo aqui e vamos começar a preparar o jantar. Os 3 pilotos do Jamie chegaram no meio da tarde. Exibiam os seus melhores uniformes e sorrisos idênticos e gentis. Deram a Susan uma garrafa de vinho, uma caixa de chocolates e um vaso de planta. A Susan falou que se sentia recebendo presentes dos 3 reis magos, e eles riram. A casa cheirava a ganso assado. A lareira crepitava. O sol já se punha e a sala de estar estava iluminada e aconchegante, mesmo com um blackout. Os pilotos se acomodaram juntinhos no sofá, um pouco constrangidos. Então Jamie começou a correr o carrinho novo pelos joelhos dos homens, rindo, fazendo gracejos e passando do meio deles. E logo um dos pilotos pôs-se a brincar com Jamie no chão, erguendo torres com os blocos de montar e derrubando-as com o carro. E a Susan serviu taças de vinho aos outros 2 e todo mundo relaxou. Eu não relaxei. Estava usando vestido verde. Eu fui vesti-lo depois do encontro com Manteiga. Sabiam que a Susan ficaria contente, e ela ficou. Escovou o meu cabelo, mas deixou solto e amarrou a fita verde nova na minha cabeça. É a fita da Alice, ela disse, a garota do seu livro. A Alice usa o cabelo assim. Eu me senti uma impostora. Era pior do que tentar falar igual a Meg. Aqui estava eu, vestida igual a Meg, feita uma menina radiante de fita no cabelo, feita uma menina amada pela sua família. O James segurou meu braço. Que bonita, sussurrou com um olhar ansioso. Respirei fundo. Eu tinha uma família que me amava assim. O Jamie me amava. A Susan nos chamou para a ceia. Havia uma bombinha de Natal em cada prato. Eram os tubos de papel que eu nunca tinha visto antes. Cada pessoa puxava uma das pontas do tubo, e então a bombinha se abria, com um som de explosão, e de dentro saíam brinquedinhos e coroas de papel. Todos nós ceamos com as nossas coroas de papel. Os pilotos, a Susan e o Jamie riam e tagarelavam. Eu comi ganso e tentei aguentar firme. Que vestido lindo, disse um dos pilotos. Um arrepio me percorreu por inteiro, como se a minha pele fosse pequena demais para o meu corpo, mas eu não me permitiria perder o controle outra vez. Obrigada. É novo. Ele foi gentil em mencionar o meu vestido em vez do pé ruim. Repeti isso a mim mesma, incontáveis vezes, e me mantive calma. Depois que todos foram embora, a Susan me sentou ao seu lado no sofá. Foi difícil para você, ela disse. Eu assenti. Ela me puxou para perto e me abraçou com força, que nem na noite anterior, mas sem a minha gritaria. Ligue o rádio, Jamie.
Ada, vamos ver esse pé. Eu suspirei, acomodei-me no sofá e deitei o pé ruim no colo da Susan. Ela puxou a meia e começou a esfregá-lo e retorcê-lo, como fazia toda a noite. Estávamos, ela disse, fazendo um pouquinho de progresso. Cadê o nosso livro? Perguntou Jamie, indo buscá-lo. Estávamos pela segunda vez na metade de Os Robsons Suíços. Eu agora compreendia melhor a história, mas ainda não gostava. A família aterrissava naquela ilha perfeita, onde tudo o que precisavam surgiam bem na sua frente. A Susan apontava que todos tinham que trabalhar juntos para poder aproveitar as coisas boas. O James simplesmente gostava das aventuras. Esse não, retruquei. Leia o meu. Fiz o Jamie apanhar a Alice no País das Maravilhas. Entre a fita do cabelo da Alice e o tal País das Maravilhas, eu tinha dúvidas de que fosse gostar, mas seria melhor do que repetir os Robsons. E foi melhor. A Alice perseguia um coelho que usava roupas e um relógio de bolso. Ele descia pela toca, como os coelhos que eu via no passeio com manteiga. A Alice ia atrás dele e caía num lugar ao qual não pertencia, um lugar onde nada fazia sentido. Éramos nós, pensei. O Jamie e eu. Havíamos caído na toca de um coelho, na casa da Susan, onde nada mais fazia sentido. Capítulo 32. Em janeiro, o racionamento começou. Era uma forma de dividir a comida entre todos, de modo que o povo rico, que nem a Susan, não saísse acabando com tudo e deixasse os pobres sem nada. O racionamento significava que poderia não haver manteiga ou carne nas lojas, e se houvesse, era melhor que todos entrassem na fila depressa antes que acabasse. Cada pessoa recebia um livreto informando a quantidade de comida a que tinha direito. O Jamie ficou nervoso com isso. Eu também. A Susan sempre tinha nos alimentado muito bem, mas nós dois sabíamos que ela era rica. Não importava o que ela dissesse. Eu havia me acostumado a comer direitinho. Tentamos comer menos. Da primeira vez que o Jamie pediu para se retirar antes de terminar o jantar, a Susan lhe tocou a testa. Está doente? Ele fez que não com a cabeça. Então come. Sei que não está satisfeito. Vou guardar para amanhã, ele respondeu. Empurrei o meu prato. Eu também. A Susan foi firme em dizer que não guardaríamos o jantar. Explicou que o racionamento significava termos que comer diferentes tipos de comida, mais vegetais, menos carne, menos manteiga e menos doces. Não significava que não teria comida suficiente. Sempre haveria comida. Ela própria garantiria que sempre tivéssemos o suficiente para comer. Mesmo se você precisar arrumar um emprego? Perguntei. Sim, ela respondeu com firmeza. Mesmo que eu precise fazer faxina. As faxineiras eram o tipo mais baixo de empregadas. Algumas das garotas mais velhas da nossa antiga travessa eram faxineiras. Por quê? Ela me olhou sem expressão. Por quê? Repeti. Você não queria a gente. Você nem gosta da gente. O Jamie não se mexia. A Susan bebericou o chá, como sempre fazia quando empacava. É claro que eu gosto de vocês. As minhas atitudes não demonstram que eu gosto? Eu dei de ombros. Eu nunca quis ter filhos, ela continuou, porque a gente não pode ter filhos sem se casar, e eu nunca quis me casar. Quando a Becky morava aqui comigo, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Não teria trocado aquilo por nada, nem por filhos. Eu estava muito triste no dia em que chegaram, mas não tinha a ver com vocês. Eu só estava triste. Não me considerava capaz de cuidar direito de vocês. Não me considerava capaz de cuidar de criança nenhuma. E nem queria, ainda mais nós. O que você quer com isso, hein, Ada? Quanto mais você melhora, pior fica. Tornei a dar de ombros. Era assustadora a raiva que eu sentia. Da Susan, por ser temporária. Da mãe, por não ligar para nós. Do Fred, por usar todos os dias o cachecol que eu tricotara com a lã da esposa dele, como se aquilo fosse muito especial, sendo que eu mesma via que ele era todo esburacado, com vários pontos pulados e outros tantos embolados. Da Meg, por ter emprestado a Alice através do espelho, quando contei que tinha gostado muito de Alice no País das Maravilhas, como se todo mundo saísse por aí distribuindo livros, feito jornal velho, como se eu fosse capaz de me sentar e ler com a mesma facilidade que ela, como se a carta que enviei depois do seu retorno à escola, a carta que levei horas para escrever, cheia de rasuras e erros de grafia, fosse minimamente parecida com a carta que ela me escreveu de volta, a caneta, com a caligrafia redondinha. Da guerra, por nos afastar da mãe antes que ela percebesse que nos amava. De mim, por ter ficado tão feliz em ir embora. Ada, a voz da Susan era lenta e pausada. Nesse momento você está aqui. Não vou mandar você nem o Jamie a lugar nenhum. Os dois vão ficar aqui. Vou cuidar de vocês.
Vocês vão ter o que comer. Estão aprendendo a ler e escrever. E ano que vem você vai para a escola. Vamos conseguir a autorização da sua mãe e fazer a operação para consertar seu pé. Vai ficar tudo bem. Relaxe. Quando ela começou a falar, eu quase fugi para aquele lugar na minha mente onde eu não sentia nada. Mas a Susan deu umas batidinhas no meu braço, mantendo-me presente, e deixou a mão de leve na minha cintura enquanto falava. Eu afastei as mãos, mas continuei a ouvi-la. Foi assim que eu escutei as palavras operação para consertar seu pé. Consertar meu pé. De que diabos ela estava falando? 3 dias depois, cavalguei com manteiga até o topo da colina. Parei onde pudéssemos ver o mar escuro, violento e agitado. O vento açoitava a crina do manteiga contra o meu pé ruim, apoiado na saliência da sela lateral. Jogava meu cabelo no rosto e me fazia lacrimejar. Mesmo sobre o casaco quentinho, mesmo de chapéu e luvas, eu sentia frio. Nenhum barco, em nenhum lugar, nenhum sinal de espiões. Novas torres erguidas perto da praia, mais arame farpado, e uns homens que pareciam soldados marchavam ao longo da costa. Soldados nossos. Se fosse invasão alemã, a igreja já teria soado os sinos. Desci a encosta devagar e segui pelo vilarejo. O açougueiro, parado na porta do açougue, me deu um maneio de cabeça. Uma das mulheres com quem cruzei me abriu um sorriso. Outra acenou. Todos me viam passar a cavalo todo dia. Se achavam que eu devia estar trancafiada, não diziam nada. Não pareciam sentir nojo de mim. Já de volta, tirei a sela e sequei o manteiga. Dei de comer a ele e escovei sua crina embaraçada. Limpei a sela e a rédea e guardei-a com cuidado. Tomei todo o tempo necessário e então entrei em casa, onde estava a Susan, e perguntei: o que é a operação? Capítulo 33. A Susan voltou comigo ao Dr. Graham para que ele me explicasse. Ele não examinou meu pé de novo. Sentamo-nos os 3 no consultório e ele falou e eu escutei. Em primeiro lugar, compreenda que não podemos seguir em frente sem a autorização da sua mãe. Nesse estágio, a cirurgia é considerada eletiva e é por isso que estamos esperando a aprovação dela. Ele olhou a Susan. Nada ainda. Ela balançou a cabeça. Bom, eu andei me informando a respeito do procedimento, continuou o Dr. Graham. Não seria eu o cirurgião. Teria que ser um especialista. Escrevi a um colega que considero o melhor. Ele afirmou que você nunca vai ter um pé normal. Por favor, entenda isso. Poderia se tivesse recebido o tratamento mais cedo, mas agora é impossível. Seu tornozelo não vai funcionar normalmente, mas podemos esperar um pé na posição correta e que você não possa caminhar com a superfície plantar para baixo. Ele me olhou. É a sola do pé. A que deveria ser a sola do seu pé seria a parte que tocaria o chão. Pensei a respeito. E vai doer? Você passaria a cirurgia desacordada. Nós lhe daríamos um remédio especial para dormir e então você não sentiria nada. Depois disso, sim, com certeza vai doer. Você teria que passar bastante tempo no hospital, provavelmente vários meses. Seu pé ficaria engessado. Eu vou poder usar sapatos? Ele sorriu com os olhos, embora não com a boca. Sim, depois de cicatrizado, sim. Pensei em algo mais. Quem é que vai pagar? Ficar no hospital custava um monte de dinheiro. A Susan e o doutor trocaram olhares. Nós vamos lidar com esse problema quando o momento chegar, ele respondeu. Tenho certeza de que poderíamos contar com a ajuda de instituições de caridade. A Susan e eu voltamos para casa em silêncio sobre vento frio e tempestuoso. O que está pensando? Ela enfim perguntou. Ele disse que eu poderia ter o pé normal se tivesse sido tratada antes. A maioria dos bebês que nascem com pé torto recebem tratamento imediato. E consertam tudinho? A Susan pôs a mão no meu ombro. Sim, tudinho. Eu poderia ter passado a vida toda saindo do apartamento. Poderia ser igual ao Jamie correndo rápido. Achei que você ficava escrevendo para a mãe porque queria se livrar da gente, eu disse a Susan. Não me admira que estivesse com raiva. Eu me sentia frágil. Não como na noite de Natal, quando explodi, mas como me senti na manhã seguinte, quando a única coisa que me manteve inteira foi o sorriso do Jamie e o da Susan. Em casa, sentei-me à mesa enquanto a Susan punha a chaleira para ferver. Quer ir cavalgar? Ela perguntou. Balancei a cabeça. Bebi o chá que ela pôs diante de mim. Puxei a trança para frente do ombro e analisei a fita azul da pontinha. Então, tirei o sapatinho que a Susan tinha feito. Tirei a meia e olhei para o meu pé. Tornozelo esquisito em forma de U. Os dedinhos curvos para cima, não para baixo. Os calos duros, onde a pele havia aberto e cicatrizado inúmeras vezes. Não é culpa sua, disse a Susan.
Sempre achei que fosse. Achei que tivesse feito alguma coisa errada. Eu sei. É nojento. Nunca achei nojento. Observei o rosto dela para ver se era mentira. Ela me encarou com firmeza. Se você tiver com muita raiva, vá lá fora e destrua qualquer coisa. Eu não sentia raiva, sentia tristeza. A tristeza era tanta que eu me perdia nela. Porém, ao terminar o chá, apanhei papel e lápis e, na minha melhor caligrafia, escrevi uma carta. Querida mãe, escrevi, por favor, me deixe ser consertada. Capítulo 34. Esperei pela resposta. 2 vezes por dia o carteiro enfiava as cartas pela abertura da porta da frente. 2 vezes por dia eu ia conferir. A Susan me explicou que a minha carta levaria pelo menos 2 dias para chegar em Londres. Depois, mais 2 dias até recebermos a resposta. Mais 10 dias haviam se passado e nada. Aposto que as cartas não estão chegando em Londres, disse o Jamie, por causa da guerra. Eu sabia, pelo olhar da Susan, que ela não acreditava naquilo. No 11º dia, caiu aos meus pés uma carta que eu reconheci, a minha com um rabisco em cima. Devolução ao remetente, destinatário mudou-se. Ela se mudou, disse a Susan, virando o envelope fechado. Agora mora em outro lugar. A Susan disse que talvez a mãe tivesse arrumado um emprego novo e se mudado para mais perto do trabalho. Disse que talvez o governo tivesse confiscado o nosso apartamento. Disse que podia haver uma série de razões para a mudança da mãe, que não significava que ela tinha nos abandonado. E que ela, a Susan, pediria informações ao SVF. Alguém em Londres com certeza saberia onde a mãe havia ido. O que acontece com a gente? Perguntou Jamie de olhos arregalados. Vocês 2 ficam comigo, exatamente como agora. A mãe de vocês sabe onde estão. Sabe que estão em segurança. O que acontece quando a guerra acabar? A Susan respirou fundo. A sua mãe vai vir buscar vocês. E se ela não vier? Insistiu Jamie. Não se preocupe. Eu vou garantir que alguém sempre cuide de vocês. Eu vou cuidar dele, retruquei de repente furiosa. Eu que cuidava dele antes, não a mãe? Eu odiava. Ah, nem em pensamento eu conseguia dizer que odiava a mãe, nem agora. Se eu consertasse o pé, talvez ela mudasse, talvez me amasse, talvez. Você cuidou do Jamie muito bem, disse a Susan. Mas teve muito trabalho, e não era a sua função. Então agora pode relaxar. Eu cuido de vocês. Não é preciso lutar tanto. Ela não podia cuidar de mim. Falava em consertar meu pé, mas não podia fazer isso. Não a sério. Era tudo mentira. E eu queria tanto que consertasse meu pé. Estava cansada de sentir dor. Queria ser uma pessoa normal. Queria caminhar sem as muletas, ir para a escola, usar sapatos nos 2 pés. Queria nunca mais voltar a viver trancada. Eu odiava chorar, mas não pude evitar. Sentei-me no sofá e chorei de soluçar. A Susan me confortou. Eu sei, eu sinto tanto, eu sei. Fez cafuné no meu cabelo. Se fosse uma cirurgia de emergência, se você quebrasse a perna ou estivesse correndo risco de vida, eu podia conceder a autorização, mas é uma operação grande e é eletiva. Você é capaz de sobreviver sem ela. Eu não posso autorizar. Já perguntei ao SVF e consultei um advogado. Sem autorização da sua mãe, a gente não pode fazer. Eu sinto muito. Vamos continuar procurando por ela. Vamos encontrá-la. Eu não quero só sobreviver. Eu sei disso. Então você vai ter que aprender a viver sem consertar o pé. É difícil, ela disse. Mas é a verdade. O inverno ficou mais rígido. A neve tomou os campos de modo que era impossível para o Manteiga subir a nossa colina. Estava tão frio que até a cavalgada para ver o Fred me deixava apreensiva. Eu agora ia todas as tardes dar de comer aos cavalos, pois o trabalho do inverno consumia muito o Fred. Parei de praticar sob a orientação dele. O frio era demais. Eu colocava manteiga numa baia, cumpria as tarefas com Fred o mais depressa possível e depois voltava para casa. A água congelava nas sarjetas e os cavalos comiam montanhas de feno. Está ficando muito pesado para você, disse a Susan ao me ver chegar de mãos e pés dormentes, tremendo sem parar. Se o Fred não está dando conta, a Lady Thornton tem que contratar alguém para ajudar, com ou sem guerra. Não está muito pesado para mim, respondi. Eu juro. A Susan insistia para que, no ano seguinte, eu passasse a frequentar a escola do vilarejo. Pegou um monte de livros emprestados da biblioteca e me fez ler todos. Se eu não conseguisse ler alguma palavra, devia perguntar a ela o que significava. Quanto mais eu lia, menos precisava perguntar. Ela também começou a me ensinar história e matemática. E assim nossos dias se passavam. A Susan nos acordava no frio e no escuro.
Tomávamos banho e nos vestíamos o mais rápido possível. Lá embaixo, o Jamie era responsável por aquecer a sala de estar, enquanto a Susan cuidava da pastagem. Eu saía para dar feno à manteiga. Depois do café da manhã, o Jamie lavava a louça sozinho e a Susan e eu baixávamos o blackout. Então fazíamos as tarefas da casa, nossas leituras e costuras. O Jamie brincava com o Bovril no tapete. Almoço, escola para o Jamie, compras para Susan, tarefas com Fred para mim. Mais afazeres depois de jantar. A Susan lia em voz alta enquanto massageava meu pé ruim. Depois íamos dormir sobre a montanha de cobertores que ela empilhava na nossa cama. A Susan ficou horrorizada ao ver brotarem as primeiras frieiras no meu pé ruim. Eu dei de ombros. Sempre tenho. Ela balançou a cabeça e foi consultar o Fred. Ele arrumou um pedaço de couro robusto, destinado a concertos de rédeas, e junto com a Susan, inventou uma espécie de bota. Eu meti o pé ruim lá dentro e abotoava a lateral. Era frouxa, então havia espaço para meias extras. O Fred a azeitava, mas ela tornava a ressecar, mesmo na neve espessa e úmida. Isso evitou que as frieiras piorassem, mas elas não sararam totalmente, o que estressou a Susan. Não sei porquê, argumentei. Não é ruim. Deve doer, ela respondeu, e eu dei de ombros. Doía, e a coceira às vezes não me deixava dormir, mas não tinha nada a fazer sobre isso. Meu pé sempre dói, sempre fico com frieiras no inverno. Costumava ter nas mãos também. No próximo inverno, a gente vai impedir que comecem. Deve ter algum jeito. Eu a encarei. Eu vou estar aqui no próximo inverno? Está começando a parecer que sim. Essa guerra não está indo a lugar nenhum. Ela comprou gordura de ganso na cidade e esfregou nas minhas feridas. O coronel do Stephen voltou a me convidar para o chá, e dessa vez eu fui. O inverno estava tão tedioso que eu fiquei feliz em ter algo diferente para fazer. Além disso, já não tinha tanto medo de tudo quanto antes. O coronel usava várias camadas de cardigãs por cima do colete, apesar da sala quente. Ocupava com imponência a cabeceira da mesa de chá, repleta de sanduichinhos de presunto e bolinhos. Minha querida, disse em tom alegre, guardamos a nossa ração de manteiga para você. Tinham guardado mesmo. Havia um pratinho inteiro de manteiga com geleia para passar nos bolinhos. Obrigada, respondi. Pegue bastante, ele insistiu. Peguei um pouquinho. Mais que isso, ele ordenou como se pudesse me ver. E eu ri. Ela pegou bastante, não se preocupe, disse o Stephen. Depois disso, ficou fácil relaxar e comer. O Stephen contou que havia um cartaz novo perto da estação de trem. Mostrava o Hitler escutando a conversa de uns ingleses. Conversas impensadas, vidas ceifadas, citou o Stephen. É isso que diz no cinejornal. A Susan nos havia levado para ver o Mágico de Oz, mas tinha deixado eu ficar no saguão durante o cinejornal. O Jamie é todo preocupado com os espiões, eu disse. Mas não sei se eles existem mesmo. O governo é cheio de falatório. Quantos espiões vocês acham que tem por aí? Centenas, respondeu o coronel. Estão em toda parte. Foram os espiões que afundaram o Royal Oak. Que outra maneira um submarino teria de adentrar a Scapa Flow? Eu sabia que era isso que o povo dizia. Sim, mas acha que não temos espiões nesse exato instante na França e na própria Alemanha? Claro que temos. Faz sentido que tenham mandado espiões para cá. Contei a ele que sempre dava uma observada no alto da colina, de onde podia ver um bom trecho. O coronel assentiu. Fique mesmo de olho em todos os cantos. Eu digo a Stephen, preste atenção em tudo. Nunca se sabe. Uma palavra em alemão, um movimento em falso. O Stephen, com um sorrisão, serviu-me mais um bolinho. Eu retribuí o sorriso. Apesar dos cartazes, cinejornais e espiões, era difícil estar numa sala quentinha, com neve caindo lá fora, e acreditar que estávamos em guerra. No entanto, só no mês de janeiro, os U-boats alemães conseguiram afundar 65 embarcações. Quase todas eram navios de carga tentando adentrar a Inglaterra com comida e suprimentos. Em fevereiro, os alemães afundaram 51 barcos. As lojas estavam vazias, os suprimentos de carvão escassos, e o tempo se abatia sobre nós como um fardo frio e pesado. Íamos nos deitar mais cedo e dormíamos até tarde, só para evitar aquela escuridão desgraçada, até que, por fim, os dias começaram a ficar mais claros. Capítulo 35. A Meg veio para casa na Páscoa. Ficou chocada com o tanto de tarefa que eu estava fazendo e também com o estado dos estábulos e da casa. A dela, não a da Susan. Eu disse à mamãe que a gente tem que trancar a maioria dos quartos, ela brandou. Eu ouvira dizer que a Meg tinha 12 anos de idade.
excelente aluna na escola, embora tivesse com a transferência prevista para o ano seguinte. Iria para uma escola de meninos mais velhas. Não dá para tentar manter tudo como antes sem o pessoal suficiente, e o Grimes precisa de ajuda ou vai cair duro. Não que você não seja ótima, ela acrescentou, interrompendo os meus protestos. Mas isso é ridículo. Você vai cair dura também. Ela ainda está pagando um jardineiro. Ele pode ajudar o Grimes, e a gente transforma o jardim numa horta. É o certo a se fazer de todo modo. Eu assenti. A Susan havia chamado o grupo de garotos do páraco para escavar quase tudo o que restara do nosso quintal nos fundos e remover os arbustos na frente. Planejávamos uma grande horta com batata, nabo, cenoura, couve de bruxelas e ervilha. A Susan já tinha plantado alface na terra que cobria o teto do nosso abrigo. O Jamie andava pedindo galinhas, já que os ovos começavam a rarear. A maioria dos evacuados da cidade foi embora, acrescentou a Meg. A mamãe falou. Ela está com a maior sensação de fracasso. Acha que vocês dois vão embora? Eu sacudi a cabeça. A nossa mãe acha que estamos mais seguros aqui. Eu tinha escrito várias vezes a Meg durante o inverno, mas não consegui contar sobre o desaparecimento da mãe. Não queria que ela me visse como lixo, fácil de descartar. Sexta-feira é minha festa de aniversário. Você vai poder vir pro chá? A gente vai fingir que eu estou fazendo 11 anos. A Meg já sabia dos aniversários de verdade e de mentira, mas ainda assim pareceu surpresa. Achei que você já tinha 11 anos. Parece ter mais de 10, mesmo sendo pequena. Aquilo me deixou feliz. Sério? Talvez eu deva avisar a Susan. Talvez a gente deva fingir que eu estou fazendo 12. A Meg ignorou. Vou gostar de ir à festa. Lá em casa está horrível que você nem imagina. Nunca gostei da escola, mas agora em casa está pior ainda. A mamãe passa o tempo todo com medo. Sempre que eu via a Lady Thornton, ela estava se movimentando, fazendo listas, azucrinando os voluntários, comandando o SVF. Quando mencionei isso, a Meg armou uma careta. Pois é, isso é tudo que ela faz em público. Em casa, ela meio que se afunda, desanimada, fica lenta. Eu não sabia que ela estava assim. Quando me escreve, ela usa a sua face pública. O Jonathan havia concluído o treinamento de piloto, contou a Meg. Fora mandado para a base de Stratford, da Força Aérea Real, em algum lugar no norte de Londres. A mamãe não consegue superar isso. Os irmãos dela morreram na Primeira Guerra Mundial. Todos os 3 pilotos. Estremeci. Talvez o Jonathan devesse ter ido para a infantaria. Era isso que o papai dizia, mas o Jonathan era igualzinho aos meus tios, doido por aviação. Sempre quis ser piloto, mesmo antes da guerra. A mamãe proibia terminantemente, mas ele se alistou mesmo assim. Tinha 21, então ela não pôde impedir. Se ele morrer, a mamãe morre também, prosseguiu a Meg. Ela teve 2 outros meninos depois do Jonathan e antes de mim. Todos os 3 receberam os nomes dos meus tios que morreram, mas os outros 2 morreram de tifoide ainda bebezinhos. Então eu nasci, menina, portanto, inútil. Desde que o Jonathan nasceu, a mamãe temia essa guerra. Vou ficar de olho nela, falei. Vou escrever para você se a sua mamãe piorar. Se eu perceber que ela piorou. A Meg sentiu muito grata. Você não faz ideia de como estar longe de casa e sentir tanto medo. Ela me olhou daquele jeito intenso e sério. Ou talvez faça. Não é meu aniversário de verdade, eu disse na manhã do meu chá comemorativo. Não, concordou Susan. Na verdade, eu ainda não tenho 11 anos, ou talvez já tenha. Ficava irritada ao pensar nisso, então preferia não pensar. Essas são as únicas opções. Posso ter 14. Duvido. Já teria um pouco de busto se tivesse 14. O Jamie cuspiu leite pelo nariz. Dei uma risada também e então comecei a aproveitar o meu dia. A Susan havia forrado a mesa com uma toalha e posto num vaso as flores silvestres colhidas pelo Jamie. Economizara açúcar das nossas rações para fazer um bolinho. Havia sanduíches bem fininhos de pasta de carne, rabanetes frescos, fatias de bolo cobertas com colheradinhas de creme inglês. A Susan me fez um vestido novo a partir de um antigo da Beck, azul claro, que nem o céu da primavera. Deu-me um livro chamado O Vento nos Salgueiros. Era velho, com uma capa surrada e sem cor. Ao abrir, vi a caligrafia pontuda na folha de rosto, Susan Smith. Logo abaixo, em tinta mais recente, para Ada, com amor, 5 de abril de 1940. Com amor. É um dos meus livros antigos, disse a Susan com um pigarro. Desculpe, não consegui encontrar um exemplar novo nas lojas. Olhei para cima. Prefiro esse. A Meg me deu um pôneizinho esculpido em madeira. É bobeira.
Era do nosso quarto de criança, mas vi ele outro dia e achei que parecia uma manteiga. Parecia uma manteiga no verão, de pelo lustroso trotando pelo pasto gramado. Naquela noite, acomodei o meu livro na prateleira que a Susan havia esvaziado para nós e posto no nosso quarto. Apoiei o pônei no peitoril da janela, para poder vê-lo da cama. Pendurei meu vestido no guarda-roupas, ao lado das minhas outras roupas. Eu tinha tanta coisa e sentia tanta tristeza. No início da semana seguinte, o Hitler invadiu a Noruega e a Dinamarca. Parecia que a Inglaterra havia perdido uma batalha, embora eu jamais tivesse ouvido falar em Noruega ou Dinamarca. A primavera avançou, e a Alemanha invadiu também a Holanda e a Bélgica. Winston Churchill tornou-se o novo primeiro-ministro do Reino Unido. A guerra, que já começava a parecer tão nebulosa e irreal quanto as lembranças do nosso apartamento em Londres, de repente voltou ao centro das atenções. A Susan sempre escutava o noticiário no rádio, toda noite, mas agora o Jamie e eu também ouvíamos. Ainda não havia bombas, nem em Londres, nem em lugar nenhum, mas os alemães estavam mais próximos do que nunca da Inglaterra. Todos achavam que seríamos os próximos a serem invadidos. A Força Aérea circundou nossa pista de pouso com fortalezas de concreto como defesa. O governo instituiu 7 regras. 1. Não desperdiçar comida. 2. Não falar com estranhos. 3. Não compartilhar informações. 4. Sempre escutar e cumprir as instruções do governo. 5. Informar a polícia qualquer situação suspeita. 6. Não fomentar boatos. 7. Manter trancado qualquer objeto útil ao inimigo em caso de invasão. Como o quê? Perguntou o Jamie. Armas? Isso, como armas, respondeu a Susan. A Lady Thornton, por exemplo. O marido dela tem uma sala cheia de armas para caçar pássaros. Ela vai ter que esconder as armas. Aqui em casa não tem nada que o inimigo possa querer, prosseguiu a Susan. Não temos nenhum objeto perigoso ou de valor. Não se preocupem, ela disse. Mesmo que os alemães cheguem a invadir, não vão fazer nada com as crianças. Não fizeram maldade com as crianças na Noruega nem na Holanda. De todo modo, aquilo não nos tranquilizou nem um pouco. Segundo os rumores espalhados pelo vilarejo, a Holanda fora tomada de espiões alemães infiltrados antes da invasão para que tudo transcorresse de forma tranquila. Os espiões eram chamados de Quinta Colunas. Eu não sabia por quê. Novos cartazes foram colados na parede da estação, lembrando que a Inglaterra também poderia estar tomada por espiões. Língua solta afunda navios, diziam os cartazes. 26 navios haviam sido afundados em março. Em abril, 10. Menos do que antes, pois agora menos navios tentavam ultrapassar a barreira alemã. O Jamie voltou a molhar a cama. A Susan foi com ele à pista de pouso conversar com alguns soldados na esperança de que eles o tranquilizassem. Em vez disso, os homens disseram ao Jamie que com certeza havia espiões na Inglaterra. Disseram que as crianças costumavam ser muito mais atentas que os adultos e que ele, o Jamie, tinha que ficar de olho em tudo, tal qual um soldado. E mandaram que ele comunicasse de imediato qualquer situação estranha. Eu não acreditava que a Susan imaginasse ver o Jamie transformado em detetive das Forças Aéreas real, mas, de todo modo, ele parou de molhar a cama. O governo solicitou a todos os reservistas que se unissem aos voluntários da defesa local. O coronel do Stephen se irritou por não poder fazer parte. Nenhum homem deveria ser inútil numa hora dessas, ele ralhou. O senhor não tem culpa por não enxergar, argumentei. A gente tinha encontrado os dois na biblioteca. A Susan fora apanhar mais livros para mim e o Stephen procurar algo para ler para o coronel. Que diferença isso faz? Continuo odiando-me por ser inútil. O garoto também tentou se voluntariar e não foi aceito. Encarei o Stephen alarmada. Quantos anos você tem? 13. Ele abaixou a voz num sussurro. Na verdade, eu não tentei me alistar. Só falei que tentei, para ele não ficar decepcionado comigo. Cuidar dele me toma muito tempo. Quem ele acha que ia ficar na fila do mercado se eu saísse para virar recruta? A defesa local praticava com vassouras, pois não tinham rifles. O Stephen contou que o coronel havia doado as armas na época em que lutara na Guerra dos Boeres. Tinham 50 anos e 1000 camadas de poeira. Não servem para nada, disse o Stephen, mas ele se sentiu melhor. Agora tínhamos que entrar na fila da comida todos os dias. A carne era racionada e vários outros alimentos estavam rareando.
Cebola era mais difícil de encontrar do que ouro maciço. Ninguém tinha noção de que a cebola consumida na Inglaterra era importada, até que passamos a não poder importar mais, e semente de cebola levava um tempão para crescer. No meio de maio, o Hitler invadiu a França. O exército britânico tinha mais de 370 mil homens alocados lá. Eles lutaram, e os franceses lutaram, mas os alemães os encurralaram cada vez mais, e então veio junho, e Dunkerque. Mais tarde, o povo chamou de milagre, mas no nosso vilarejo foi um verdadeiro desastre. Capítulo 36. Acordamos com uma batida forte na porta. O Jamie me agarrou. Invasão? Ele sussurrou. Meu coração foi parar na boca. Deveríamos nos esconder? Eu estava prestes a empurrar o Jamie para baixo da cama quando ouvi a Lady Thornton gritar lá de baixo. Susan, acorde, precisamos de você. Precisamos de todos. Enquanto a Susan enfiava o uniforme do SVF, descia as escadas com dificuldade. A Lady Thornton estava diante da porta aberta, ofegante. Parecia ter vindo correndo, mas seu carro estava parado na calçada. O que aconteceu? Perguntei. Acabou de atracar um navio na cidade, cheio de soldados, de Dunkerque, e foram metralhados ao cruzar o canal. Ela gritou para a escada. Susan! Já vou! Susan desceu correndo, enfiando o cabelo sobre um cap do SVF. Parou na porta e tocou meu rosto. Vocês vão ficar bem? Vocês dois? Vamos, respondi. Abracei o Jamie, observamos a Lady Thornton dar marcha ré no carro, erguendo um redemoinho de terra. Não é invasão. O Jamie me olhou. Foram metralhados. Haviam sido metralhados de cima por um avião. Respirei fundo. Tínhamos escutado o rádio na noite anterior, temerosos. O exército britânico havia recuado tanto que acabou encurralado à margem do oceano, perto de um porto francês chamado Dunkerque. A água ali era tão baixa que a Marinha Real não conseguia aproximar os seus navios para resgatar os soldados. O homem do rádio pedia a todos com barcos pequenos, capazes de alcançar a costa, que cedessem à Marinha para o resgate dos homens. Eu conhecia os barcos de pesca do nosso vilarejo. Tinham capacidade para uns 12 homens, talvez. Tentei imaginar 370 mil soldados subindo nos barquinhos de 12 em 12. Não teria como. Jamais haveria barco suficiente. Se os alemães estavam metralhando, todos morreriam. Vou fazer o café da manhã, falei tentando alegrar a cara pro bem do Jamie. Não estou com fome, ele respondeu. Vou fazer salsicha. Isso fez surgir um sorriso no rosto dele. As salsichas estavam com gosto estranho. Salsichas de guerra. Gosto de aveia, pensei, mas não disse. Perguntei-me com que tipo de carne haviam sido feitas. Lavamos a louça e nos vestimos. Ouvíamos os aviões decolando da pista de pouso, um atrás do outro, dezenas de aviões. Saímos para olhar. Voavam em direção ao mar e não retornavam. Quero falar com os pilotos, disse o Jamie. Hoje não, estão ocupados. Ele assentiu. Estão metralhando os alemães. Observamos os aviões durante um tempinho. Eu queria ser útil como a Susan. Sabia que podia fazer alguma coisa. O Jamie me lançou um olhar comovente. A gente não pode ficar aqui parado. Não. De repente, tive um estalo sobre o que fazer. Você vai lá no Fred, ordenei. Vai ajudar ele para mim. Eu vou para a cidade. O Jamie começou a protestar, mas eu interrompi. Sou membro júnior do SVF, falei sem pensar. A Lady Thornton espera que eu cumpra o meu dever, feito um soldado. Espero que você cumpra o seu. O Jamie arregalou os olhos e concordou. Você fica com o Fred até a Susan ou eu aparecermos para te buscar, mandei. Ele vai dar comida para você, e se a gente não chegar, você dorme lá. Diga a ele que eu falei. O Jamie assentiu. Posso ir no Manteiga? Claro. Ele já tinha cavalgado bastante o Manteiga no pasto. Ajudei-o a selar o pônei e a colocar as rédeas. Depois disso, vesti o meu vestido azul celeste, trancei o meu próprio cabelo, enchi uma fronha com os retalhos que a Susan estava transformando em ataduras, apanhei minhas muletas e fui para a cidade. Mais tarde, vi tudo no cinejornal. Depois de ter prestado ajuda direta aos soldados de Dunkerque, não ficava mais impressionada, mas o que aparecia nos cinejornais era mentira. Eles mostravam os soldados evacuados de Dunkerque cansados, porém felizes. Tinham os rostos sujos sobre os capes de latão, mas seus olhos brilhavam. Sorriam, acenavam e erguiam os polegares para a câmera. Bravos lutadores ingleses, heróicos e gratos por estarem em casa. Talvez houvessem soldados assim em algum lugar. Os do nosso vilarejo estavam feridos, mortos ou quase mortos, e alguns retornavam doentes do longo e terrível exílio, dos dias passados sem comida e nem água.
Os homens daquele primeiro navio, que estavam em condições de caminhar, carregavam até a prefeitura os companheiros gravemente feridos. Era o lugar onde eu havia passado o dia da evacuação, esperando que alguém me escolhesse. Quando cheguei à cidade, vi uma mulher no uniforme do SVF entrar na prefeitura. Fui atrás dela e escancarei a porta. Senti ânsia de vômito. O cheiro de sangue pairava pelo saguão, feito uma densa névoa de ferro. Pior que isso, no entanto, é que ninguém comenta, escreve ou mostra no cinejornal. É que os homens perdem o controle das tripas ao sofrer ferimentos graves e se sujam feito bebês. O fedor fez os meus olhos lacrimejarem e o meu estômago revirar. O salão estava apinhado de homens feridos deitados em macas. Vi o Dr. Graham trabalhando junto ao corpo médico do exército e o SVF. Vi a Lady Thornton com o rosto sujo de sangue. Vi a Susan, que olhou para cima e me viu. Saia daqui, ordenou. Eu já tinha visto o que algumas das mulheres faziam. Removiam as calças grudadas dos soldados e limpavam-lhe as nádegas nuas. Não iam querer que eu ajudasse nisso. Assenti para Susan e saí em disparada. A rua estava repleta de homens, não tão feridos. O povo da cidade os conduzia até o bar, a biblioteca, qualquer prédio espaçoso. Os homens caíam, colapsavam, choravam. Senhorita, disse um deles me encarando. Sentou-se na sarjeta, uma perna rígida à frente do corpo, ensopada de sangue. Água? Fui até o bar. Estava cheio de soldados e gente do vilarejo. Se alguém notou a minha presença, não deu a menor bola. Larguei as minhas muletas e a fronha atrás do bar. Apanhei uma jarra, enchi, catei uma caneca, fui mancando até a rua e dei água ao soldado. Ele bebeu até esvaziar a jarra. Eu fui e voltei levando água. Por fim, a filha do taverneiro, que parecia ter a minha idade, chegou com um balde pesado. Fique você aqui com a caneca, ela disse. Eu levo e trago os baldes. Soldados se aglomeraram à minha volta, fedidos, nojentos, imundos, os uniformes incrustados de suor e sangue. Beberam e beberam, lábios rachados, olhos sombrios. Outro balde de água e mais outro. A filha do taverneiro trouxe mais canecas e eu mergulhava nos baldes e passava adiante. Quando o fluxo de homens, ainda capazes de caminhar, acabou, depois eu soube que, quando conseguiam, eles iam até a estação de trem e rumavam para uma base do exército ao norte. Fui até o bar e tentei ajudar os soldados de lá. Estavam nas mesmas condições dos homens da prefeitura, sangue, sujeira e exaustão. Eu e a Daisy, esse era o nome da filha do taverneiro, percorremos as fileiras servindo bebidas. Primeiro água, depois chá, indo e voltando, indo e voltando. Parecia impossível que todos aqueles homens tivessem chegado num navio só, por mais que fosse um navio grande. Quando mencionei isso a Daisy, um cidadão do vilarejo me interrompeu. Já estamos no terceiro ou quarto navio. Estão largando os homens em qualquer canto que dá para atracar, daí voltam para buscar mais. Algum tempo depois de escurecer, a mãe da Daisy insistiu para que fôssemos descansar na cozinha. Ela nos sentou numa mesa comprida e empurrou pratos de comida na nossa frente. Comam, ordenou. A Daisy permanecia sentada, imóvel. Ao tentar me mexer para pegar um garfo, vi cair um pingo no seu prato. Olhei para cima. Ela estava chorando. Nada disso, disse a mãe dela. Isso não ajuda em nada. Mas eles estão morrendo, ela respondeu. Não estão, não. Estão com um aspecto horrível, mas homens com cara muito pior conseguem sobreviver. Você ficaria surpresa. Comam e descansem, senão eu ponho as duas para dormir. Nós comemos. Você acabou com seu vestido, disse a Daisy. Olhei para baixo. Meu vestido azul celeste estava coberto com borrões escuros e manchas de fuligem. É meu preferido. A Daisy assentiu. É bonito. Depois do descanso, voltamos a sair e passamos outra rodada de chá. Um dos soldados me encarou com os olhos muito brilhantes. Senhorita, ele chamou. A senhorita poderia fazer um favor de escrever uma carta para mim? Estou com as mãos meio dormentes. A Daisy escreve, respondi. Eu ainda era tão lenta e desajeitada para escrever. Fui buscar a Daisy, folhas de papel e uma caneta. Quando retornamos, o homem estava com os olhos fechados. Estava morto. Ele tinha morrido bem ali, no chão do bar. Nem parecia ferido, não sangrava. Um dos outros soldados abriu a túnica dele, tentando ouvir seus batimentos, e não havia sangue algum, mas ele estava morto. Os soldados pegaram um cobertor e cobriram-lhe a cabeça. Eu não conseguia respirar. Morto, logo depois de falar comigo. Morto, e queria ter escrito uma carta. Fui invadida por uma onda de pesar. Minha cabeça começou a escapulir para um lugar seguro, para o Manteiga, o Jamie, ou sei lá para onde. Mas a Daisy agarrou minha mão e apertou com força. E eu retornei. Agora a guerra é de verdade, ela sussurrou.
Fiz que sim com a cabeça. Um dos soldados pediu chá. A Daisy e eu fomos levar. A maioria dos navios que atracaram no vilarejo na semana da evacuação de Dunkerque não estava tão ruim quanto os primeiros, mas todos traziam pelo menos alguns homens gravemente feridos. Os navios chegavam a todo momento, e a prefeitura nunca ficava vazia. Os Spitfires da nossa pista de pouso decolavam e aterrissavam aos borbotões, dia e noite sem cessar, circundando para conferir a máxima proteção possível aos barcos de transporte de tropas. Enquanto isso, a cidade inteira alimentava e cuidava dos soldados. Naquele primeiro dia, antes da meia-noite, a Susan me encontrou no bar. A mãe da Daisy contou a ela o que estávamos fazendo. A Susan relutou, mas permitiu que eu ficasse por lá. A mãe da Daisy me deixou dormir no bar com elas. O SVF se revezava em turnos no centro de operações, mais adiante na mesma rua. Você é uma garotinha, disse a Susan. Não devia ter que ver tudo isso. Já tenho idade. Estou ajudando. Quis contar sobre o soldado morto, mas temi que ela me obrigasse a ir embora. Ela me deu uma olhada. Verdade. Está mesmo. Na manhã seguinte, a Susan usou o telefone do pub para chamar a Lady Thornton e falou com o Fred e o Jamie. Então, seguimos com os trabalhos. Quando eu ou a Daisy ficávamos exaustos demais, íamos até a cozinha e cochilávamos no banco perto da porta. Ao acordar, voltávamos a ajudar. Todo mundo trabalhava. Era sorte que o James estava com o Fred em segurança. Sorte que havíamos posto o Bovril do lado de fora, onde pudesse caçar. A Susan e eu ficávamos com os soldados. Era a nossa vez de enfrentar a guerra. No final, 330.000 soldados ingleses foram salvos. Winston Churchill considerou aquela a hora mais sublime da Inglaterra. Já de volta para casa, a salvo, com Jamie, foi difícil ouvi-lo no rádio e pensar que houvera qualquer coisa de sublime nos navios abarrotados de homens à beira do desespero e da morte. Ao mesmo tempo, contudo, eu me sentia diferente. Dali em diante, eu me dividiria em antes de Dunkerque e depois de Dunkerque. A Ada, depois de Dunkerque, era mais forte e tinha menos medo. Foi horrível, mas eu não desisti. Eu persisti. Eu venci a batalha.